E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo tranquilo? Ô, professor, Tudo e com o senhor. eu Tudo tô, bem, graças a Deus. eu acordei um pouco atrasado, escolha do pulo, professor. Cara, eu também não acordei atrasado, mas eu fui deixar minha filhinha na escola, porque senão eu não consigo dar aula. Não, professor, eu acordei um pouco atrasado. Eu vi o alarme, eu falei, tá bom. Aí eu dormi, de trouxa. Eu só acordei no pulo. Ô, louco. Bom dia, pessoal. Guardar o pessoal chegar aqui, tá? Só mais um pouquinho a gente começa a aula. E aí, pessoal, tudo bom? Uma pergunta bem rápida. Vocês estão vendo de boa aí a tela, a imagem? Sim, professor. Não está invertido não, Sim, né? professor. Não Não. está invertido, não. Ah, beleza, então. É porque eu tinha investido. Eu investi alguma coisa aqui, só não sei qual que eu investi. Mas vamos deixar assim, qualquer coisa eu mudo, tá? Olha só, então, como vocês podem ver aqui, nós estamos. Eu estou com a apostila aqui aberta, tá? Nós vamos falar hoje sobre energia potencial elástica, tá? Mas só retomando o que a gente viu nas aulas anteriores, tem essa tarefinha aqui para vocês, tá? Retomando o que a gente havia visto, deixa eu pegar uma parte limpa aqui que dê para riscar alguma coisa. A gente abordou nas últimas aulas dois tipos de energia importantes. A primeira energia foi a energia cinética, que ela é definida como sendo massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Só que não só entender
não só entender o que é a fórmula, a gente precisa entender também para que serve a energia cinética. Então, a energia cinética, ela está associada com o movimento do corpo. Vocês podem ver aqui a velocidade como sendo uma das variáveis que aparece na energia cinética, tá? A outra energia, ela é a energia potencial, exclusivamente, né, nesse caso, a gravitacional, que ela é definida como sendo massa, gravidade e altura, e ela está relacionada com a altura, porque essa energia, ela é energia acumulada ou armazenada no corpo, para que esse corpo, então, entre em movimento. Nesse caso, a altura seria o ponto gatilho ali para armazenamento dessa energia. Quanto mais alto em relação a um ponto de referência, maior vai ser essa energia, tá? Então, vamos aqui embaixo, nós vamos falar sobre a energia potencial elástica. Bom, como o nome sugere, né, a energia potencial elástica ela tem a ver com o estudo de elásticos, tá? Mas não somente elástico, a gente precisa, de certa forma, lembrar ou associar essa energia potencial elástica com, como é que chama? Agora fugiu a palavra da cabeça. Corpos que podem ser deformados e voltar ao seu estado natural. O que isso significa? Significa o seguinte, que são corpos que, num primeiro momento, eles vão estar com um determinada característica, e após uma aplicação de força sobre esse corpo, essa força, melhor, esse corpo ele vai ser deformado, ou ele vai se contrair, ou ele vai se esticar, e depois, quando essa força para de agir sobre o corpo, esse corpo então volta ao seu estado natural, tá? Então, só esse detalhe aí que é interessante a gente frisar, deixar isso claro para vocês, tá? Deixa eu mudar um filtro aqui rapidão. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá, gente? Vou mudar um filtro aqui da câmera aqui. Que aí corta aquelas cadeiras que estão ali na mesa ali. Cara, eu não sei, eu vou ter que fechar essa porta aqui, viu? Tá passando muito carro. Vocês estão ouvindo aí? A quantidade de carro tá passando aí, parece que vai destruir tudo. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo tranquilo? Tranquilo. Deu para cortar um pouquinho. Se eu fizer assim, corta mais, mas aí vai ficar descentralizado. Vocês estão vendo o Batman ali, o Flash? O Flash está olhando para vocês. Vou fechar aqui um pouquinho. Acho que vai diminuir um pouco esse ruído de... Esse ruído aí de barulho de carro. Assim. Enfim. Vou fechar aqui meu WhatsApp também, no computador. Porque senão vocês vão... só barulho. Enfim, né, gente? Então, voltando aqui, a energia potencial elástica, ela é uma energia que depende do potencial elástico de um corpo, né? A gente vai estudar a força elástica que atua sobre um corpo. A gente viu um pouco da força elástica no passado, no primeiro ano, e agora a gente vai dar continuidade, tá? Então, da mesma maneira que um objeto foi elevado a uma determinada altura, no ponto de referência, ele então adquire energia potencial, que foi essa que eu coloquei aqui, ó, mgh, tá? A partir do momento que você estica ou comprime um corpo elástico, ou seja, uma mola, por exemplo, vai armazenar, então, nessa mola, nesse corpo elástico, a energia potencial elástica, tá? Quando você solta, essa energia potencial elástica se transforma em energia cinética, que é a energia do movimento. Quando uma tira de borracha fixa a uma arte, por exemplo, igual esse estilingue que vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, quando você estica, ela vai armazenar energia potencial nela. Agora, quando você libera, né, quando você solta, essa energia potencial armazenada é transformada em energia cinética, que faz com que o objeto se movimente com velocidade maior do que zero, tá? A energia potencial elástica depende da constante elástica do corpo, tá? Bem como do tamanho da deformação sofrida por ele. Ou seja, no final das contas, isso aqui é a fórmula da força, mas aqui para o final a gente vai ver. A energia potencial elástica, ela é a metade
da constante K elástica vezes a deformação da mola ao quadrado, tá? Vamos voltar aqui em cima para a gente ver, iniciar agora o conceito da força. Aqui vocês vão ver duas observações importantes, a do estilingue. O elástico utilizado para construir um estilingue é deformado, acumulando energia elástica. Posteriormente, essa energia é transformada em cinética. No caso, o segundo caso aqui do índio, ó, arco e flecha fazendo uso de energia potencial elástica. A deformação pode ser na corda ou no arco, ou seja, o acúmulo de energia pode ser o conjunto todo. Nesse caso, tanto a corda ela vai ser esticada, quando o arco também ele vai ser deformado, né? Ele vai ter suas pontas, né, transformando-se num círculo ali, mais próximo de um círculo, para poder, então, armazenar energia potencial elástica. Bom, e o que vai ser a força elástica, né? O que é essa força elástica? Vamos lá. Bom, antes da gente poder calcular a energia potencial elástica, é interessante que a gente aprenda um pouco sobre a força elástica. Como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Acho que foi demais esse zoom. Deixa eu colocar em 200 aqui. Acho que em 200 dá. Ó, como vocês podem ver aqui, a força elástica possui características específicas. Ela sempre será oposta ao sentido da deformação. É fácil percebermos que quanto maior for o esticamento, né, do elástico, maior será a força que teremos de fazer para continuar deformando ele. Exemplo, se vocês já pegaram, por exemplo, deixa eu pensar aqui, um elástico até de calção mesmo, de bermuda, essas bermudinhas que a gente usa, que tem elástico, se você esticar, quanto mais você estica, maior vai ser a força que você tem que fazer para poder esticar, continuar esticando ele, tá? Isso ocorre porque a força elástica é mais intensa quanto maior for a deformação produzida. E como ela é oposta ao sentido da deformação, vamos supor que você esteja deformando, puxando o elástico nas duas direções. Então, a força elástica vai nessa direção aqui da direita, vai apontar para dentro, enquanto você aponta para fora, e o do outro lado, o mesmo esquema, tá? Essa figura aqui, ó, mostra uma mola não deformada, e a outra figura, a parte de baixo B, mostra uma mola que foi distendida, né? Ela foi esticada por meio de um dinamômetro, que mede a força. Dinamômetro, a gente viu no passado, que é um instrumento utilizado para medir força. Um exemplo de dinamômetro é aquelas balanças que geralmente o pessoal pesa um peixe na feira, ou pesa alguma coisa na feira, que você coloca ela de pendurada no local e coloca a sacola amarrado ou segurado em algum ponto dessa balança, tá? Aí ele faz uma mudança de valor e fala para a gente quantos quilos tem lá naquele objeto. Que lembre-se, peso é força. Então, se é força, pode ser medido por um dinamômetro. Aqui nós temos o seguinte, ó, para o alongamento X, esse aqui, ó, a deformação X, a força elástica é F. Dobrando o alongamento, isto é, 2x, a força dobra também. Ou seja, a força elástica ela é proporcional à deformação da mola. A lei de Hooke ela diz para a gente o seguinte, que a força elástica ela é igual a uma constante K, que é constante elástica que depende da mola, do tipo da mola, tá bom? Vezes a deformação que a gente indica aqui por x, tá? Então isso aqui é um detalhe importante aqui. Essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando para calcular a força elástica, tá? Força elástica é uma constante vezes o valor da deformação. Um ponto importante aqui, essa constante aqui, deixa eu fazer assim, ó. Fazer bem bonitinho aqui. Vocês anotem no caderno de vocês, tá? No caderno digital, no caderno manual de vocês aí, tá? Para não esquecerem isso aqui.
A gente não esqueçam, K é a constante da mola, e por se tratar de uma constante, e nesse quesito, vai depender da mola, tá? Então pode ser que tenham diversas formas distintas. Então, fiquem ligados aí, porque pode, dependendo da situação, vai ter valores diferentes. Na maioria dos casos vai ter valores diferentes, tá? Mudou o material, muda aí o valorzinho a ser utilizado. Bom, como vocês vão ver aqui embaixo, o que eu escrevi lá em cima vai estar um pouco aqui embaixo, ó. K é uma constante, denominada constante elástica, que depende da natureza da mola. Isso é, do material dela, do tamanho, do formato e de outras coisas. Comentários importantes. O primeiro comentário é: vetorialmente, a equação da lei de Hooke ela é igual ao seguinte: força elástica é igual a menos a constante vezes deformação. O sinal de menos só indica que a força elástica ela é contrária ao deslocamento. Isto é, se o deslocamento, como nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que ela está esticando da direita para a esquerda, então a força elástica vai ser da esquerda para a direita, tá? É o contrário. O sinal de menos só diz isso para a gente. E por isso, sempre aponta para o ponto x igual a zero, a posição conhecida como posição inicial, como se a mola estivesse ali naturalmente. Segunda observação: a força elástica pode ser considerada uma força restauradora, ou seja, ela sempre vai tentar fazer que um elástico ou mola volte ao seu estado natural, estado de equilíbrio. Na maioria das situações, supomos que a massa da mola seja muito pequena quando comparada com a massa do bloco preso a ele, né, no sistema todo. Assim, podemos desprezar a energia cinética da mola. Então, no sistema mola mais bloco, toda a energia cinética está concentrada na massa do bloco. Lembrando que isso aqui, gente, é feito, essa última afirmação aqui, esse último comentário, é levado em consideração porque a nossa tendência é que as coisas fiquem muito complexas. Então, a gente tira algumas observações, como nesse caso, a gente despreza a energia cinética da mola, despreza a massa da mola, para que o cálculo do problema fique um pouco mais fácil de ser resolvido, tá? Inclusive, um dia desse eu estava discutindo com um cara na Twitch, que ele estava falando que a massa de um corpo é variável, né? Por causa daquela lei que a gente estudou no passado, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, ele disse que quanto maior a aceleração, maior vai a massa de um corpo. E, de fato, isso aqui é verdade, tá? Só que essa mudança aqui, ela é tão ínfima que a gente não considera. Então, quando a gente estuda o ensino médio, a gente nem vê isso aqui. Nem na faculdade também a gente vê esse tipo de coisa. Isso aqui é mais para um doutorado, tá? E aí ele estava discutindo que mudava, mas, cara, a gente enxuga isso aqui justamente para que não fique tão complexo e, de certa forma, no caso da massa aumentar aqui conforme você vai acelerando, isso aqui é inviável, né? Só se você tiver em velocidades altíssimas como a velocidade da luz. E aí, nesse caso, a massa iria aumentando. Mas aí você teria aquele negócio, aquela questão do Flash, quando ele corre, ele poder dar o soco de massa infinita lá. O super soco dele. Então, tipo assim... Ou seja, a massa aumenta consideravelmente a velocidade altíssima. Em velocidade altíssima. Então, nesses casos, como na mecânica clássica, estudar esse conceito da massa infinita, estudarmos o conceito, por exemplo, de considerar a massa da mola, e dentre muitas outras coisas da física que a gente sai descartando, como resistência do ar, na maioria dos casos tem dois argumentos válidos. O primeiro é insignificante, então meio que ninguém está nem aí. E o segundo fato é que, se você considera, tudo fica muito mais difícil, tá? E às vezes fica muito mais difícil mesmo, então não vale a pena. Então vamos voltar aqui. Certo, a gente aprendeu aqui como eu calculo a força elástica. Agora, como que eu calculo a energia potencial elástica, né? Que é a energia armazenada nos elásticos quando eles são esticados ou quando eles são contraídos, tá? Bom, aqui vai ter toda uma história de como que eles vão fazer isso aqui, mas eu vou direto ao ponto, porque para mim não faz tanto sentido mostrar para vocês como que chega na fórmula. Basicamente, eu vou explicar como que é chegado. Então, ele pega aqui e faz o seguinte:
ele usa o gráfico força sobre deformação. E lembre o seguinte, quando você tem força, um gráfico de força com relação ao deslocamento, que nesse caso da mola a gente chama de deformação, mas lembre-se, essa deformação é quando tu pega uma mola e estica ela, então se ela esticou, significa que ela andou um pouco, ou seja, houve um deslocamento ali do ponto inicial para um ponto final. Quando a gente tem gráficos de força com relação à deformação, a área do gráfico, esse carinha aqui, é o trabalho. Essa letra W é o trabalho que a gente havia estudado. Aulas atrás a gente estudou. Então, esse W aqui é igual a trabalho, tá? Ou seja, é energia utilizada para que a força faça com que um corpo entre em movimento, tá? Para que um corpo fique em movimento, né? Entre em movimento e mantenha o movimento. Enfim, então a área vai ser o trabalho aqui. Duas coisas que são importantes se lembrar. Quando a gente estuda mecânica clássica, lá no início, que a gente estuda movimento uniformemente variado, que é o estudo do movimento básico retilíneo, os dois primeiros que a gente estudou no passado, o gráfico tinha outra interpretação. Mas aí a gente tem que ficar atento ao seguinte, ó, quando o gráfico é velocidade com relação ao tempo, tá? A área do gráfico, a área, tá? Vou só escrever aqui, ele é igual ao ΔS, tá? Mas aqui a gente tem que ficar atentos, ó, velocidade e tempo. Por isso que eu sempre falo para vocês que as informações de eixo X e Y são importantes para a gente poder saber que tipo de resultado a área pode dar para a gente. Quando eu tinha, por exemplo, a aceleração com relação ao tempo, tá? A área aqui, ela é igual a ΔV, a variação da velocidade. Então, a área vai ter significados completamente diferentes, dependendo do conteúdo que eu estiver estudando. Por isso que é importantíssimo a gente observar o que tem no eixo X e o que tem no eixo Y, tá? Se for força e deformação, força e deslocamento, força e posição, o resultado da área vai ser justamente o trabalho, tá? Pelo menos o módulo do trabalho. Bom, para determinar o trabalho, a gente faz o quê? Ó? Base vezes altura dividido por 2. Ele não é a área? Esse aqui não é um triângulo? Então é base vezes altura dividido por 2. Em outras palavras, eu tenho também que a força elástica vai ser a base, que é x, vezes a altura, que é a força, dividido por 2. Mas a força elástica, a gente viu lá em cima, pela lei de Rolle, que ela é o quê? Constante vezes x. Então, a gente vem aqui e substitui. Constante vezes x aqui, ó. Só que vai ter 2x, né? O x do resultado anterior e o x da fórmula de Rolle. Então, x vezes x, x quadrado. Ou seja, o trabalho realizado pela força elástica é igual à energia potencial elástica. Isto é, a energia potencial elástica vai ser 1 sobre 2 kx quadrado, tá? Lembrando, o K é a constante do elástico, da mola, que vai dizer quanto que ele deforma e quanto que ele não vai deformar. Eu não gosto de deixar a fórmula assim, eu prefiro a fórmula nesse formato aqui, ó. Energia potencial elástica, eu gosto de deixar ela assim, K vezes x ao quadrado dividido por 2, tá? Eu prefiro deixar ela nesse formato que eu acho mais bonitinho. Mas tanto essa forma quanto essa forma tá certo, elas são a mesma coisa, visualmente elas são diferentes, mas matematicamente é a mesma coisa, tá? Você pode deixar o 2 dividindo todo mundo ou só deixar ele fora aqui separado. Ok? Gente, alguma dúvida? Eu não gosto disso aqui, ó. Isso aqui atrapalha. Aí às vezes eu passo o mouse e ele fica na frente. Não, professor, sem dúvidas. Boa, então vamos continuar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Não ficou legal, não. Quando eu faço isso aqui, fica muito wide para vocês, né? Dá para ver legal ou fica muito wide? Fica muito... Ok, professor. A imagem na tela que está aparecendo para vocês, quando eu faço isso aqui, quando eu faço eu estico assim, fica muito ruim para vocês? Fica bom igual, então vou deixar assim que para mim fica melhor.
Para mim a tela fica aparecendo bem mais grande. Olha só, gente. Então, continuando aqui, ó. Essa figura aqui vai mostrar o equilíbrio entre energia cinética e energia potencial em alguns instantes, quando há uma deformação da mola, tá? Isso aqui é bem parecido com o que ocorre com a energia potencial gravitacional, né? Imagina que você está numa montanha russa. Quando você está lá em cima, parado, por exemplo, a sua energia cinética é zero, porque não tem movimento, e a sua energia potencial gravitacional é máxima. Quando você vai descendo na montanha russa, ou numa situação hipotética, tá, gente? Você vai perdendo energia potencial gravitacional e ela é automaticamente transformada em energia cinética. Por isso que a velocidade vai aumentando conforme vai descendo, tá? Aqui vai ser bem parecido, mas ao invés de ter a altura como sendo o ponto de referência, aqui nós vamos ter a distância com que a mola é esticada, tá? Então, nessa figura, nós vamos observar o que ocorre nesse procedimento. Então, vejam só. Primeiro, inicialmente, a mola está em equilíbrio, a velocidade é zero, e se a velocidade é zero, não tem energia cinética, tá? Isso significa dizer que a energia potencial elástica é máxima. Agora, quando você estica a mola, o que vai acontecer? A energia cinética começa a aumentar e a energia potencial elástica começa a cair. Na verdade, não é que a energia cinética aumente por aumentar, não. Ela vai absorvendo, vamos colocar assim, ela vai tirando, ela vai pegando a energia elástica para ela. Então a energia elástica vai se transformando em energia cinética até que, quando começa a esticar, e quando você estica o máximo possível da mola, essa energia potencial elástica acaba e fica só a energia cinética, tá? Depois ela volta ao seu estado natural. Tudo bem? Então basicamente é isso que ocorre. Toda energia potencial elástica acumulada no sistema vai ser transformada em energia cinética do bloco, tá? Isso é muito importante. Aí aqui tem um fique por dentro, depois vocês podem ler, tá? Vai ter uma curiosidadezinha. E tem até um site aqui que vocês podem dar uma pesquisada se vocês quiserem, para aumentar um pouco mais os conhecimentos. Agora vamos para o exercício da aula de hoje, tá? A gente tem 4 exercícios aí, e como eu mandei no grupo, eu vou estar passando o trabalho para vocês. E no finalzinho da aula, eu vou discutir depois da gravação, eu quero falar um negócio com vocês, então não saiam, tá, gente? Porque eu ainda não fiz a chamada, e além disso, eu tenho um recado para dar para vocês no final da aula. Então vamos lá. Primeira questão é a questão teórica. Ó. Descreva de forma objetiva como varia a força elástica produzida por uma mola quando comprimida, tá? Então o que ocorre aqui? A força elástica é diretamente proporcional à deformação da mola. Isso é, pela lei de Hooke, a força elástica é a constante vezes a deformação x. Isso significa o seguinte, né? À medida que a compressão da mola vai aumentando, a força elástica vai aumentando também, porque ele quer saber a relação entre a força elástica e a compressão da mola, ou seja, você fazer com que a mola seja apertada. Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Pronto.
Essa é a resposta da questão 5, tá? A força elástica é diretamente proporcional à mola, né? O quanto a mola estica ou é comprimida, e por conta disso, à medida que você vai apertando a mola, né, comprimindo ela, a energia, a força elástica aumenta proporcionalmente. Vou tentar encaixar aqui. Podem copiar, tá, gente? Acabei de copiar, professor. Então vamos lá. É que eu estava esperando em vocês. Gente, ó, questão 6, ela é bem simples, ó. Se sobre uma mola de constante elástica igual a 300 Newton por metro, aplica-se uma força, qual será a deformação dessa mola quando ela estiver com uma intensidade de 30 newtons de força, tá? Lembre-se o seguinte, a lei de Hooke diz pra gente que a força é igual a constante vezes a deformação da mola, tá? Então, como que eu vou resolver esse problema? Nesse caso aqui, a gente vai resolver dessa maneira aqui, ó. A deformação x é igual à força dividida pela constante K. Porque a gente vai pegar a constante, ó. A gente vai pegar a constante e passar para o outro lado dividindo, ó. Você vai pegar ela e vai passar para o outro lado dividindo a força F. Ou seja, nesse caso, você vai fazer os 30 newtons de força dividido pela constante, que é 300, tá? Deu ruim aqui, peraí. Deixa eu só arrumar aqui. Porque ele, em vez de fazer Ctrl Z, ele faz outra coisa, que eu não quero que ele faça. Só limpar aqui. Agora vai dar certo. Então aqui, ó, vai ser igual aos 30 newtons de força dividido pelos 300, tá? Ou seja, é 3 dividido para 30. Nesse caso aqui vai dar 1/10, né? Se eu simplificar,
por 3 em cima e embaixo. E 1/10 é 0,1 metros. Né? Ou seja, se você quiser em centímetros, isso aqui é 10 centímetros ou 0,1 metros. Tá? Aí depende, nessa questão aqui, como são questões dissertativas, pouco importa, né? O tipo de unidade, já que ele não deixa claro qual é a unidade que você tem que deixar. Mas em questões objetivas, como não tem aqui, mas que geralmente são as que eu passo no trabalho, aí você tem que observar a alternativa, se tiver em centímetro, né? Você vai marcar, e aí ter o cuidado de fazer a conversão correta. Uma questão 7, ó. Tá, copiei, né? Vou tomar água quando vocês copiam. Beleza? Vamos para a questão 7. Vejam que aqui é só usar a fórmula. A 7 vai ser a mesma coisa. Ó. Os testes de uma corda elástica foram realizados para garantir sua qualidade. Em uma das etapas deste teste, aplicou-se uma força sobre a corda e verificou qual era a deformação sofrida. A tabela a seguir apresenta os resultados. Tá? Então, quando ele aplicou uma força de 160 newtons, houve uma deformação de 10 centímetros. 320 deformou 20. 480 deformou 30. Determine qual é a constante elástica da corda, tá? Gente, para esse caso aqui, se a força, né, através da lei de Hooke, é igual a constante vezes a deformação da mola, e eu quero saber o quanto que vale a constante, né, que é a letra K, eu vou pegar o x e vou passar dividindo para o outro lado, ou seja, a constante é igual a força dividido por x. Ó. Vejam que aqui eu fiz força dividido pela constante porque eu queria saber o valor de x, tá? Aí é só substituir agora os valores. Então, se você pegar aqui e fizer ó, 160 dividido para 10, ou se você fizer 320 dividido para 20, ou se você fizer 480 dividido para 30, tanto faz aí, mas sempre, tá, gente? Valor com valor que é respectivo, tá? Eu não posso pegar, por exemplo, 160 e dividir para 20 ou para 30, que não vai fazer sentido, já que não existe relação entre esses dois valores, tá? Em qualquer um desses casos, se você pegar para dividir, o resultado vai ser 16, tá? 16 newton, em vez de ser por metro, vai ser 16 newton por centímetro. Veja que a unidade padrão é que seja em metros. Se eu quiser transformar em metro, então eu tenho que colocar aqui 0,1, 0,2, aqui 0,3. Mas nesse caso, vamos deixar assim em centímetros, já que ele não falou para a gente que tipo de unidade ele quer que a gente use, então eu posso escolher. Nesse caso, só tem que lembrar que aqui tem que estar em centímetros. Se você não lembra disso, aí você acaba errando a questão. Se você colocar 16 newton por metro, tá? Então não façam isso, deixem na unidade do jeito que está, tá bom? Podem copiar, pessoal. Aí a gente vai fazer a questão 8.
Enquanto que vocês copiam aí a questão 7, eu vou aproveitar esse tempinho aqui para fazer chamada. Vocês conseguem ouvir isso aqui, ó? Você consegue ouvir alguma coisa aqui? Não. Ver ou ouvir, professor? Não, né? Ah, tá. Para poder sair som no Google Meet, só se for no próprio navegador, né? Senão não sai som, né? Você não consegue captar o som. Ele não consegue captar o som da área de trabalho, né? Vamos lá, pessoal. Questão 29, né? Dia 29, vamos lá para a chamada. Deixa eu ver aqui a tela. Anabel. Não, peraí. Estou na turma errada. É segundo ano. Alexandre. Presente. Aline. Presente. E desculpa a demora, prof. Entrei atrasada hoje. Tranquilo. Antônio. Faltou por motivos médicos, professor. Beleza. Carlos. Presente. Domitila. Presente. Gian. Presente. João. Júlia Helena. Presente. Júlia Martinez. Presente. Larissa. Presente. Lavínia. Presente. Léo. Presente. Lucas. Presente. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Matheus. Presente. Olívia. Presente. Pedro. Renata. Presente. Samuel. Presente. Tiago. Presente. Vinícius. Presente, professor. Yasmin. Beleza, chamada feita já. Agora, vamos lá, fazer a última questão e aí fazer nosso trabalhinho, tá? Então, bom, questão 8, nós temos o seguinte, ó. Leitura. Ao aplicarmos uma força de 20 newtons sobre uma mola, ela sofre deformação de 50 centímetros. Então, aqui a gente tem duas informações importantes. A força e o valor da deformação. Ele pede primeiro qual o valor da constante elástica. Bom, igual à questão anterior, né? Eu sei que a força elástica ela é igual a constante vezes x. Nesse caso aqui, eu vou substituir primeiro o valor para vocês verem. Ó. Aqui vai ficar 20 e no lugar do x vai ficar 50 centímetros. Só que eu vou transformar no modelo padrão, ou seja, meio metro. Para eu descobrir o valor de K, eu vou pegar o meio e vou passar para o outro lado, multiplicando, dividindo. Então, vou deixar aqui, ó, meio vezes a constante igual a 20.
Vou pegar o meio e vou passar para o outro lado dividindo. Então, K é 20 dividido por meio, tá? Multiplicar por meio, pessoal, é dividir por meio, na verdade, é a mesma coisa que multiplicar por 2, ou seja, a constante K vai ser igual a 40, tá? Deixa eu apagar aqui, deixa eu fazer diferente isso aqui. Deixa eu fazer assim bonitinho. Nesse caso aqui, ó, eu vou multiplicar por 2 em cima e por baixo, embaixo, tá? Então, em cima vai ficar 40 e embaixo vai ficar 1, ou seja, 40 newtons por metro. Poderia ter deixado em centímetros, mas é mais interessante você converter para o modelo padrão, já que a gente tem outras questões aqui para resolver. Então, se ele pediu a constante elástica no início, existe uma grande probabilidade de você ter que usar ela nas outros itens. Então, é bom que esteja na unidade padrão. Se você não converte, se você divide por 50, o resultado daria 0,4, se eu não me engano, 0,4 newton por centímetro. E aí não seria interessante você utilizar assim, tá? Só um detalhe. Letra B. Qual o valor da energia potencial elástica? Vejam o seguinte. A gente viu que a energia potencial elástica ela é igual a constante vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. Ora, o valor de K é 40, o valor de X é 50 centímetros, então a gente vai ter que multiplicar por meio ao quadrado, tudo isso dividido por 2, tá? Eu vou simplificar o 40 pelo 2, vai ficar 20, e meio elevado ao quadrado dá 0,25, tá? 0,25 multiplicado por 20 vai dar 5, tá? Então, a energia potencial é de 5 joules. Só você multiplicar aí que vai dar 5 joules. Alguma dúvida? Tudo tranquilo por enquanto, professor. Show de bola. Então, energia potencial elástica é bem tranquilo também. É só substituir os valores, fazer o cálculo. E aí, as questões que eu acredito serem mais complexas são questões, por exemplo, que tem que explicar alguma coisa. Ó. Se um corpo for ligado a essa mola, qual será o valor do trabalho realizado pela força elástica quando o corpo for liberado, né? Então, considerando que toda energia elástica será transformada em energia cinética, o trabalho realizado vai ser aquele que foi calculado. Logo, se a energia potencial elástica deu 5, o trabalho vai ter que ser também igual a 5, tá? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Só arrumando aí. Acho que dá para ler, né? De boa, pessoal, aí? Então, caso não haja forças dissipativas, como atrito, resistência do ar, por exemplo, o trabalho realizado será igual à energia potencial elástica que a gente calculou no item B. Ou seja, o trabalho que é indicado pela letra W no nosso material, mas pode também ser indicado pela letra T sem problema algum, ela vai ser igual à energia potencial, ou seja, 5 joules de trabalho, tá? Enquanto vocês copiam a questão 8, eu vou lá no sistema e vou estar enviando para vocês a atividade de hoje, tá? Isso é um trabalhinho bem legal, né? Isso é um trabalhinho aí para vocês estarem fazendo nas nossas aulas. Deixa eu abrir aqui.
Qualquer dúvida, pessoal, só perguntar aí, tá? Estou terminando de montar ela aqui. Oi, pessoal. Vou interromper aqui a gravação para falar com vocês antes do trabalho, tá? Antes de terminar de enviar o trabalho para vocês. Só um negocinho.